Olá, começa agora mais um Alesp Conecta. E o tema de hoje é a eleição presidencial nos Estados Unidos. Para conversar sobre esse tema, eu recebo o professor do INSPER, Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos, tudo bem? Tudo bem, obrigado, Fábio. Professor, eu gostaria de conversar com você, abordando, primeiramente, como está o cenário de intenção de voto para a próxima eleição dos Estados Unidos, envolvendo o atual presidente Donald Trump, do Partido Republicano, e o seu adversário, né, que é o Joe Biden, do Partido Democrata. Eu cubro eleições presidenciais americanas desde 1976 como jornalista e acompanho como professor e estudioso também desde 1976 lá. E desde 2016, a mais recente eleição presidencial americana, eu acho que nunca mais eu vou me atrever a fazer previsão de quem vai ganhar uma eleição americana com base nas pesquisas de intenção de voto e com base em toda a lógica e muitos outros, quase todos, previmos que a candidata Hillary Clinton, do Partido Democrata, derrotaria o candidato Donald Trump, do Partido Republicano. E como vocês sabem, quem ganhou foi o Trump, embora ele tenha tido 2 milhões de votos a menos do que a Clinton, por causa do complicado sistema do colégio eleitoral americano. Então, o que acontece hoje nos Estados Unidos é uma grande previsão, de novo, de que Trump vai ser derrotado. As pesquisas todas estão aparecendo com o Biden numa vantagem até maior do que Hillary Clinton tinha sobre ele na mesma época, 4 anos atrás. É previsível. Eu acho que o Biden vai ganhar e tudo indica que sim, mas não é fácil fazer uma previsão com convicção por causa das regras complicadas da eleição americana e por causa dos problemas que a pandemia está trazendo para o processo eleitoral. Há uma grande dificuldade. O resultado das eleições nos Estados Unidos não sejam conhecidos, a não ser depois de muitas semanas de apuração e provavelmente de muitas ações nas cortes, inclusive nas cortes superiores. Eu acho que essas eleições deste ano serão bastante complicadas devido aos inúmeros problemas que a pandemia está causando no processo eleitoral e devido às complicações naturais do sistema eleitoral americano. Professor, quando você fala das complicações da pandemia, já remete a mim aqui a votação por meio dos Correios, né? Que muita gente não vai ter medo, de repente, de enfrentar uma fila, ir até os Correios. E isso parece que os dois candidatos não gostam dessa votação pelos Correios, mas não tem jeito, né? Quer dizer, a situação é uma situação bem complicada também, até na hora de votar, né, professor? Essa é uma das complicações, das peculiaridades que esta eleição terá. Como você provavelmente sabe, e os nossos espectadores também, o sistema eleitoral americano não é centralizado. Cada estado, dos 50 estados, cada um deles organiza a maneira como a votação se procede. Então, muitos estados já estão tornando o voto pelo correio completamente fativo sem burocracia, mas outros não aceitam o voto pelo correio e só permitirão se houver uma licença especial provocada por alguma necessidade do eleitor por causa da pandemia. Então, esse é o primeiro grande problema que vai ser enfrentado. O presidente Trump é quem se opõe mais ao voto pelo correio. O voto pelo correio favorece os eleitores pobres, os eleitores que têm dificuldade de comover no dia da eleição, os eleitores mais idosos, e muitos desses, a maioria desses eleitores, desses grupos demográficos, tende a votar no candidato Biden.
É bom lembrar também outra coisa que é diferente na eleição americana da brasileira. Lá, o dia da eleição não é feriado, é um dia comum de trabalho. Então, se as pessoas têm que trabalhar, elas teriam que fazer uma outra viagem até ao local de votação. Além de ir para o trabalho, teriam que ir para um local de votação. Tudo isso, no clima de pandemia, se torna ainda mais para os eleitores que têm menos possibilidades financeiras, por exemplo, ou de saúde ou de idade. Então, quem está se opondo mais ao voto pelo correio é o presidente Trump. E, inclusive, como ele é o presidente da República e o Correio Nacional é uma autarquia submetida ao Poder Executivo Federal, o presidente Trump tem feito muitas ações que estão dificultando a atividade do Correio. E há quem ache que isso é uma espécie de sabotagem preventiva que o presidente está fazendo para impedir que as pessoas votem pelo correio ou que os votos que elas mandarem pelo correio sejam devidamente apurados. Professor, a partir do momento que o voto não é obrigatório nos Estados Unidos, e o senhor acabou de destacar aí que não é feriado lá, é um dia comum. Então, mais que você ter o apoio de determinada parte da população à sua candidatura, você precisa que essas pessoas estejam disponíveis para irem votar. De repente, ela até apoia o candidato X ou o candidato Y, mas por N motivos ela resolve não ir até a votação e não adiantou nada ela apoiar o candidato, não é isso? É exatamente isso. É por isso que é tão difícil prever o resultado de uma eleição americana, sempre, e especialmente este ano, porque a intenção nem sempre se materializa por diversas complicações. Por exemplo, se neva no dia da votação, ou se chove muito no dia da votação, a abstenção aumenta automaticamente. Se não há uma grande convicção da parte do eleitor de que é importante ele ir até o local de votação para fazer o seu voto, então é provável que muitos não compareçam e o resultado acaba sendo diferente do que estava sendo previsto. O nível de convicção do eleitor é um fator preponderante para a vitória de um dos candidatos. E nesse aspecto, o nível de convicção do eleitor do presidente Trump é muito superior ao nível de convicção do eleitor do candidato Biden. Por quê? Porque o presidente Trump, como nós sabemos, exerce um tipo de liderança sobre os seus apoiadores que é muito radical, é muito ostensivo, é muito apaixonado. Como você talvez se lembre, recentemente ainda, já no auge da pandemia, o presidente Trump resolveu fazer um comício em Tulsa, Oklahoma, para dezenas de milhares de pessoas, embora as autoridades médicas todas desaconselhassem que aquele tipo de evento fosse feito para evitar aglomeração e propagação do vírus. E mesmo assim, mais de 20 mil pessoas num ginásio de esporte. Então, nesse aspecto quesito da convicção do eleitor, do entusiasmo do eleitor pelo seu candidato, o presidente Trump tem vantagem. Essa é uma das razões porque o ex-vice-presidente Biden, candidato agora do Partido Democrata, resolveu escolher a senadora Kamala Harris para sua companheira de chapa, porque ele espera que a Kamala Harris, que é uma política mais carismática do que ele próprio, é capaz de mobilizar grupos demográficos, como, por exemplo, os afro-americanos, para irem votar, apesar de todas as dificuldades que possam vir a ocorrer no dia da eleição. Agora, professor, você tocou num ponto aí que eu acho fundamental, porque, embora você tenha falado que essas pesquisas americanas não são confiáveis por vários motivos, mas nessas pesquisas traça-se também um perfil de parte da maioria do eleitorado de cada candidato. E no caso do Biden, o eleitorado dele tem uma maioria de jovens latinos e negros. Essa parcela da população, do eleitorado americano, ela é uma parcela que pode ser um pouco mais ativa conforme for se aproximando as eleições e até mesmo no dia da votação, ser uma parcela que participe mais, até pelas causas que ela defende?
Veja, Fábio, primeiro, não é que as pesquisas não são confiáveis. Algumas pesquisas não são confiáveis, mas muitas são. Inclusive, em 2016, as pesquisas basicamente acertaram. Quem ganhou a eleição em número total de votos foi a Hillary Clinton, com uma vantagem até razoável, milhões de votos. No entanto, como eu disse, as peculiaridades do sistema americano faz com que, em alguns estados, o presidente Trump, por um número muito pequeno de aquele resultado acabasse tornando o presidente Trump vitorioso. Veja, num eleitorado de mais de 70 milhões de pessoas, foi o voto de 111 mil pessoas em 3 estados que definiu a eleição a favor do Trump. Então, respondendo à primeira pergunta sobre as pesquisas, elas são confiáveis, mas é que o sistema eleitoral americano é muito complexo. A segunda parte da sua pergunta é muito interessante. É verdade, os jovens, os latinos, os negros são o grande eleitoral do candidato Biden. No entanto, não sei por quê, ou talvez haja várias explicações possíveis que a gente pudesse dar como hipótese, mas que não há tempo aqui para discutir isso, os jovens não estão participantes como se esperaria. Por exemplo, nas eleições primárias do Partido Democrata deste ano, os jovens apoiavam majoritariamente o candidato Bernie Sanders. E era o grande exército do Bernie Sanders, eram os jovens, os estudantes universitários, os jovens de um modo geral. E o Bernie Sanders não conseguiu superar o candidato Biden nas eleições do Partido Democrata. Ele também não conseguiu superar a candidata Hillary Clinton 4 anos atrás. Então, os jovens são uma fatia importante do eleitorado, deveriam ser os mais ativos, exatamente por ser jovens, deveriam comparecer às urnas em maior proporção do que os maiores. No entanto, pelo menos nos últimos anos, os jovens eleitores americanos não têm comparecido às urnas com a intensidade que se podia esperar. Agora, então eu volto à resposta até anterior que o professor nos deu, porque a escolha da senadora Kamala Harris tenta, de alguma forma, chegar mais próximo desses jovens, até porque o Biden já é um senhor aí de mais de 80 anos, se eu não estou enganado, né? Então, ele está tentando se aproximar realmente desse público, desse eleitorado negro, desse eleitorado mais jovem, tentando conseguir um diálogo, estreitar um diálogo com esse eleitorado, né? Exatamente. O candidato Biden tem 77 anos agora, terá 78 se for eleito quando for assumir a presidência. Será, se for eleito presidente, o presidente mais idoso a tomar posse na história do país. Inclusive, bem mais idoso do que o presidente Reagan quando deixou a presidência, e o presidente Reagan até agora era o mais idoso presidente a ter exercido o cargo nos Estados Unidos. Sem dúvida, a senadora Harris tem 55 anos, ela é exuberantemente jovem na comparação tanto com o presidente Trump quanto com o candidato Biden, e é uma ascensão muito grande sobre eleitores jovens. Por isso, esse foi provavelmente um dos motivos porque o ex-vice-presidente Biden a escolheu como companheira de chapa. O outro é que, se ela for eleita, ela será a primeira mulher negra a ser vice-presidente dos Estados Unidos. Será a primeira mulher a ser vice-presidente dos Estados Unidos. Será a primeira mulher asiática americana a ser vice-presidente dos Estados Unidos, porque, como vocês sabem, ela é filha de Jamaica e Índia. Então, há uma série de símbolos que a senadora representa que são um atrativo eleitoral, pelo menos potencial, bastante grande para o candidato Biden. Professor Carlos, qual que é a importância dos delegados, né? Porque a eleição americana, a eleição americana tem a particularidade dos estados e tem a particularidade dos delegados. Tem até os estados-chave, que é o que pode determinar realmente o vencedor da eleição.
Então, nesse momento, qual a importância desses delegados junto aos candidatos aí do Partido Republicano, do Partido Democrata? Quem está com mais vantagem junto aos estados-chave e aos delegados? Fábio, os delegados, em princípio, os delegados ao colégio eleitoral, eles não têm muita importância, as pessoas não têm muita importância. O número de delegados de cada estado é que são importantes. O delegado, em princípio, ele é obrigado a dar o seu voto para o candidato que venceu a eleição no seu estado. Ele pode até, eventualmente, aconteceu pouquíssimas vezes, 220 anos de eleições, que o delegado não votou no candidato que ganhou a maioria dos votos no seu estado. Mas isso é raro. Então, isso é um detalhe. O importante é que o candidato para ser eleito presidente dos Estados Unidos precisa ter um número de delegados, que são os representantes de cada estado no colégio eleitoral, superior ao do seu adversário. Nos últimos 30, 40 anos, alguns estados sempre votam no candidato do Partido Republicano ou do Partido Democrata. Por exemplo, todo o sul dos Estados Unidos, há mais de 30 anos, vota consistentemente nos candidatos do Partido Republicano. E a costa oeste dos Estados Unidos, a Nova Inglaterra e alguns estados ali do leste dos Estados Unidos votam consistentemente no Partido Democrata. Os chamados swing states, os estados que balançam, que ora votam num partido, ora votam no outro partido, é que são os fundamentais. Então, como eu já disse antes, o presidente Trump foi eleito graças ao voto, graças à maioria que ele obteve, principalmente em 4 estados: Wisconsin, Michigan, Pensilvânia e Flórida. Esses 4 estados, Trump venceu a candidata Hillary Clinton por um número muito pequeno de votos, mas eles foram suficientes para dar ao Trump a maioria no colégio eleitoral. Esses são os estados-chave. É nesses estados que a eleição se decidirá. E hoje, neste momento, o candidato Biden tem a maioria das intenções de voto nos 4 estados. Mas, de novo, é uma maioria que não é muito significativa e, de novo, não se sabe se essas pessoas que dizem que vão votar no Biden, de fato, acabarão votando ou presencialmente na urna ou no correio. Agora, professor, vamos falar um pouco das consequências dessa eleição para nós aqui brasileiros, para o Brasil. O presidente Bolsonaro, ele já declarou aí para todo mundo que ele apoia o Donald Trump e não se discute mais isso. Se o Trump vencer, perfeito para o Bolsonaro, o Brasil tem aí uma porta de negociação aberta com os Estados Unidos. Agora, se o Biden vencer, como é que fica o governo brasileiro? Como é que fica o Brasil nessa situação? Olha, claro que para o Bolsonaro não será uma boa notícia uma vitória do candidato Biden, porque ele é um político do Partido Democrata que já tem expressado diversas vezes a sua oposição ao governo Bolsonaro, as suas restrições às políticas ambientais e de direitos humanos do Bolsonaro, inclusive por meio da Kamala Harris, já requereu ao governo americano que não inicie nenhuma negociação de acordo de livre comércio com o Brasil enquanto a política para a Amazônia do presidente Bolsonaro permanecer no sistema presenciado. Então, em princípio, a vitória do Biden poderá causar algum ruído na relação entre Estados Unidos e Brasil, diferente hoje com o presidente Trump, embora, na minha avaliação, o Brasil não tenha tido grande benefício concreto dessa pretensa amizade pessoal entre o presidente Trump e o presidente Bolsonaro. Você sabe, todos nós sabemos,
que diplomacia e política internacional, ela depende muito pouco das boas relações pessoais dos líderes. Ela depende muito mais do interesse nacional. Então, se o interesse americano está em jogo e o interesse brasileiro é oposto ao interesse americano, não há dúvida de que o presidente dos Estados Unidos, seja ele quem for, irá defender o interesse americano acima de tudo. Nós estamos vendo agora mesmo esse embate que está havendo aí sobre a tarifa sobre o etanol americano, que o presidente Trump exige que o Brasil deixe de impor e que o presidente Bolsonaro não se sabe bem irá, mas que provavelmente, se defender o interesse nacional, continuará mantendo. Então, em princípio é ruim, mas na prática há algumas consequências, sim. Por exemplo, os Estados Unidos voltarão a dar prioridade a multilaterais. Provavelmente retornará à Organização Mundial de Saúde, vai querer fortalecer a OMC, provavelmente voltará a aderir ao Acordo de Paris, e o Brasil tem quase sempre, pelo menos na retórica, no discurso, seguido a cartilha de que as organizações são boicota, o presidente Bolsonaro boicota as organizações multilaterais, poderá isolar o Brasil ainda mais no cenário internacional. Também é possível que o presidente Biden, a exemplo do que fez o presidente Carter na década de 70, quando o Brasil estava sob um regime militar, é provável que o presidente Biden venha a ser mais duro na cobrança de respeito aos direitos humanos e de democracia no continente e no mundo todo, mas principalmente no continente americano. Então, pode ser uma fonte de atrito entre Estados Unidos e Brasil se o presidente Biden for ativo na cobrança de práticas democráticas e de respeito aos direitos humanos, respeito à natureza, de respeito ao meio ambiente, por parte do governo brasileiro, que continuará, pelo menos por 2 anos, em princípio, sendo exercido pelo presidente Bolsonaro. O alinhamento do Brasil com os Estados Unidos sobre questões de direitos humanos vai acabar, porque o presidente Biden, se for eleito, certamente vai deixar de votar em conselhos de direitos humanos da ONU com a mesma orientação ideológica que o presidente Trump tem dado ao voto americano, com o apoio e o alinhamento do presidente Bolsonaro. Agora, no final das contas, Fábio, primeiro, a relação Brasil-Estados Unidos não é uma relação prioritária na agenda de nenhum governo americano. Continuará não sendo. O Brasil sempre ficará ali num nível intermediário de prioridade para qualquer administração americana. E segundo, como sempre acontece, o interesse nacional americano prevalecerá para o presidente em exercício, seja ele quem for, assim como deveria prevalecer também o presidente brasileiro, seja ele, felizmente, em minha opinião, o presidente Bolsonaro muitas vezes deixa de lado o interesse nacional para seguir a orientação do presidente dos Estados Unidos, porque ele o considera um amigo e porque ele o considera uma espécie de ídolo, de orientador, de guru. Agora, professor, o Biden, quando era vice-presidente do Obama, ele teve aqui no Brasil, naquela época, o presidente do Brasil era Dilma Rousseff, ele tinha um diálogo com a Dilma em algumas oportunidades. O fato de ele conhecer um pouco mais o Brasil, que até outros candidatos, outros presidentes americanos já conheceram, isso pode, de determinada forma, fazer com que ele coloque os interesses comerciais em primeiro plano, independentemente do presidente do país aqui ser o Jair Bolsonaro? Sim, eu acho que sim, é o que eu dizia antes. Eu acho que se em todos os casos ter uma boa relação com o Brasil, isso será feito pelo presidente Biden, caso ele seja eleito. Não tenho a menor dúvida disso.
Veja que o assessor, o ex-assessor de segurança nacional do presidente Trump, o John Bolton, que é uma pessoa de ideologia de extrema direita, muito afinado com o presidente Bolsonaro, o Bolton já aconselhou Bolsonaro e seu governo publicamente a começar a abrir canais de comunicação com o candidato Biden, por causa da possibilidade de que ele venha a vencer. Não faz nenhum sentido o Brasil se opor a Biden, principalmente se ele for eleito. E o Biden também não vai se opor por questões ideológicas, meras questões ideológicas. Ele vai fazer o que for considerado melhor para os Estados Unidos. Se para os Estados Unidos for considerado melhor ter mais relações comerciais com o Brasil, isso está feito. O problema é que, como nós vimos em todo o processo de tentativa de negociação da ALCA, o problema é que a sociedade americana e a sociedade brasileira são muito complexas em seus interesses. Por isso, é difícil estabelecer exatamente o que é melhor para uma sociedade ou para outra na questão de acordos comerciais. Mas não tenha dúvida, o presidente Biden será pragmático, embora em muitos assuntos ele possivelmente será adversarial do que o presidente Trump nas questões de direitos humanos e principalmente de direito ambiental. Você sabe que para o Partido Democrata a questão do chamado Green New Deal, o novo deal, o novo é muito importante e tem sido mais importante a cada dia. Por isso, é bastante provável que o governo Biden se aproxime da orientação dos governos da Europa em relação a questões de meio ambiente e suas consequências sobre o comércio. Importar carne de produtos que usam áreas que foram queimadas da Amazônia para criar seu gado é uma coisa que talvez um governo Biden deixe de fazer, assim como diversos governos europeus pensam em também. Se queimadas na Amazônia continuarem sendo toleradas ou tacitamente incentivadas pelo governo Bolsonaro, como tem sido, isso também poderá provocar problemas com o comércio de produtos brasileiros com os Estados Unidos, como ocorre na Europa. Então, o grande perigo para o governo Bolsonaro e, por extensão, para o Brasil, é que uma posição dos Estados Unidos próxima à da Europa, principalmente de alguns países da Europa, em relação à defesa dos direitos ambientais e dos direitos humanos, possa prejudicar o comércio do Brasil com esses países. Perfeito, professor. Eu gostaria de continuar aqui nesse nosso bate-papo por mais tempo, mas infelizmente o tempo aqui é escasso e a gente precisa terminar o programa. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui e espero que, conforme a gente chegue em novembro, aí o resultado da eleição presidencial, a gente volte a conversar, viu, professor? Muito obrigado, Fábio. Pode contar comigo e uma boa de trabalho para você. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Até logo. Termina aqui mais um Alesp Conecta. E você já sabe, os nossos programas podem ser assistidos também pela plataforma YouTube. Então, entre lá no YouTube, entre lá em Alesp e você consegue assistir ou mesmo rever determinados programas que nós colocamos lá diariamente, tá bem? Muito obrigado pela atenção mais uma vez e até logo.